A Suzane tava fazendo Uber, não tava? Não, a Elise. A Elise. E não é Uber, eu já fui falar que era a Uber já me mandou, já me ligou, já me... dizendo que aqui a gente pede o atestado de antecedente criminal e não aceitam criminosos. Por É a falar nisso. Maxim, que é um concorrente um aplicativo concorrente. Tá. E o Maxim também me mandou lá uns e-mails dizendo que aqui a gente apoia a ressocialização. Isso que eu ia falar. O que não permitir, não empregar eu não tô falando, sei lá, de uma empresa pequena mas eu tô falando mesmo de por exemplo, um serviço como esse, como Uber, como iFood, como 99 Food, como 99, não sei o quê, que as pessoas podem usar a plataforma para trabalhar e elas são impedidas de fazer isso por conta de antecedentes criminais, né? Algumas, eu acho que a gente que poderia ser mais. É porque é foda, né, cara? Ter uma pessoa com antecedentes criminais dirigindo um carro que leva a tua marca e que tu não sabe direito o que pode acontecer ali sim, foda. A Elise, ela fazia. Tem uma outra coisa que é assim. Fica uma sinuca de bico, porque quando essas pessoas todas, elas ainda cumprem pena. Tem gente, não sei o que, já pagou. Não pagou, tá pagando. Uma das condições para você cumprir pena em liberdade é trabalhar. Se você não tiver um emprego, você não sai da cadeia. Então, e aí, se você tá cumprindo pena em liberdade, você ainda tá pagando pela sentença, pela pena. Então, se você tá pagando, você não tem antecedente criminal porque você não tá quite com a justiça. Entendi. Então isso é um ponto restritivo e já não tem emprego para quem não é criminoso, né? Não tem emprego, né? Índice de desemprego no Brasil é alto. Então ainda tem mais essa restrição, né? Os criminosos que precisam ter emprego entram aí na estatística dos desempregados e eles ainda têm essa restrição porque alguns lugares pedem antecedentes, principalmente para trabalhar com atendimento ao público. Sim. Fora isso, ainda tem uma outra coisa que quando você, além de você precisar do antecedente criminal, você ter que trabalhar por exigência da justiça, você ainda é discriminado porque se você conseguir passar essa barreira, achei um emprego, tá aqui meu antecedente criminal, aí você vai trabalhar, você vai ser vítima de preconceito. Dentro lá, se tu estiver trabalhando. Por isso que a maioria hoje, ela acaba se tornando empreendedora. Por exemplo, a Suzane von Richthofen montou lá a lojinha lá de sandálias. A Elise Matsunaga, depois que descobriram que estava fazendo Uber, ela largou. Uber não, Maxim. Maxim, não me manda e-mail, mas já o Maxim. Depois que ela estava fazendo lá o Maxim dela, o transporte de aplicativo, ela fazia na época da pandemia, então ela escondia o rosto com a máscara, colocava um óculos escuros daquele bem abelhão assim, ficava despercebida. Mas, quando tava lá, a Elise Matsunaga está chegando em 5 minutos. O povo ficava... Depois ela até trocou, que ela tirou o Matsunaga, ficou Elise Araújo. Mas mesmo assim as pessoas conheciam. E aí, se tornou público, ela largou. Entendi. Largou. E aí fica... Bom, e aí é uma situação, uma sinuca de bico, como tu mesmo disse. É difícil conseguir o emprego, porque é difícil conseguir emprego, mas ao mesmo tempo você precisa trabalhar para conseguir ter aquele benefício da pena. Então, é uma matemática complicada aí no fim das contas, né? E a maioria, não sei se a maioria, mas várias portas que poderiam abrigar essas pessoas aí, elas estão fechadas no fim das contas. Elas estão fechadas porque nem todo mundo apoia a ressocialização. Tipo, as pessoas preferem dar emprego para quem não se envolveu em crime. Faz sentido também. Sim, até eu acho que... Se você tem uma empresa, você é o dono da empresa, você tem o direito de estabelecer de estabelecer os critérios que você vai usar para contratar. Com certeza. Né? Se você tiver uma tendência à esquerda e você for... um defensor dos direitos humanos, aí a ressocialização vai nesse pacote.
E aí você dá emprego, porque, enfim... Eu sei que tem muitas questões ideológicas. Se você é mais... Se a sua tendência é mais... Eu não estou nem falando de polarização. Se a sua tendência for mais à direita, você tem menos simpatia para ressocialização. Você não quero pé de mim, não vou. Mas, por exemplo, tem egressos da Papuda trabalhando tanto no STF, no STJ e no Congresso. Tem um convênio lá que, como já tem essa dificuldade, as ONGs... elas entram muito nesse circuito. Por exemplo, uma das maiores ONGs, que nem sei se data tão forte assim, mas que atuavam muito, é a Pastoral Carcerária da Igreja Católica, que ela ajudava os presos a se recolocarem no mercado, preso que não ajudava com advogado para acompanhar a execução penal, porque se você não tiver um advogado, o teu processo não anda. Ele fica parado. Por exemplo, o preso, ele já tem direito ao regime semiaberto porque ele cumpriu um sexto da pena. Mas isso é um lapso temporal. Você tem o direito, não quer dizer que você vai sair. O advogado tem que ir lá e fazer o pedido e entregar para o juiz. Cumpriu o tempo, tu vai lá e agora tu começa um processo de defender aquela tese de, enfim, colocar aquela pessoa num regime mais relaxado, mas é todo um processo. Sim, tem alguém que pedir. Senão, o teu processo fica lá na gaveta, no armário. Um advogado tem que ir lá, senhor juiz excelentíssimo, olha, ele entrou tanto. Eles têm no processo um negócio que se chama de calculadora prisional, que é um calendário que mostra quando ele entrou, quando ele vai ter os direitos pro semiaberto e pro aberto. Mas aí o juiz não vai abrir processo para olhar, nem o promotor. Não vai, o advogado tem que estar acompanhando. Claro. E aí tem uns presos que não têm. Eles recorrem à defensoria pública, mas o defensor público tem lá milhões e milhões de processos. E aí a pastoral carcerária, ela vai lá e fornece advogados para acelerar a soltura. Eu queria saber de tu, qual que é o perfil... em geral, a galera que te lê, ela tem mais homens, tem mais mulheres? Mais mulher. Mais mulher. Só olhar aqui, é bem mais. É bem mais. Eu tinha até que o livro ele tem um perfil no Instagram que chama Crimes do Brasil. E aí, como é um perfil profissional, ele dá aquela estatística de seguidores. Aqui, ó, 94% é mulher. Nossa Senhora! Tu atribui isso a alguma coisa? Tipo, elas consomem esse conteúdo numa de se proteger do que pode vir? Cara, ou qualquer coisa? Tá aí um mistério. Eu posso até emitir uma opinião, mas eu até falo pro Beto Ribeiro, que trabalha com isso também, vê que o maior público dele é feminino, que a gente acha que precisava de uma pesquisa, assim, pra poder entender por que mulher... Eu vi uma vez, eu fui lá no podcast, lá no Pod People, da Ana Beatriz Barbosa, e aí eu falei isso, aí eu falei assim, a maioria é mulher, os homens não me leem, maioria é mulher. E aí começou um monte de homem me mandar mensagem dizendo, olha, tu tá enganado, eu tô lendo sim. E é que as mulheres se manifestam mais, eu leio e fico na minha. Eu leio, não vou seguir você, não vou seguir lá o perfil dos livros, não vou ficar te vendo lá quer dizer, os podcasts eles vêm porque foi lá e reagiu. Mas eu acho que as mulheres... não é igualitário, tem mais mulher, mas eu acho que essa diferença gritante é mais mesmo, as mulheres se manifestam mais. Então eu percebi isso de tanto feedback que eu tive. Nos lançamentos, nas noites de autógrafos, é mais mulher. É mais ali mulher. É um bom termômetro pra tu saber, né? Pois é, mas aí os homens dizem que não vão. Eles leem, mas não vão. Não interagem. Entendi. Não interagem. Entendi, aí vai ficando cada vez mais difícil. Bom, mas aí Mas aí começou com... A minha trilogia inicial é Mulheres Assassinas. Então, tem uma coisa que eu percebi, principalmente depois que eu publiquei Elise Matsunaga, que eu coloquei a mulher num outro lugar. Por exemplo, quando eu publiquei a Elise Matsunaga 2022... estava no auge de uma... Quer dizer, não sei se é no auge, mas estava num crescente de feminicídio. As mulheres estavam no lugar das vítimas. E aí eu venho com um livro que conta uma história de uma mulher que matou o marido, e você lê o livro, você dá assim...
toda a razão para ela. Diz assim, não, isso não tinha como acabar de outro jeito. Claro que não justifica, mas se explica. Tipo, eu entendo por que a Elise matou o marido. Porque se ela não matasse o marido, do jeito que aquela relação foi construída, ela ia ser morta por ele. Porque ele mostrou que ele era tão violento quanto ela só chegou na frente e matou antes que ele matasse ela. Então, quando se coloca uma mulher neste lugar, quando você tem ali, você abre as home do UOL, do Globo, do G1, todo mundo matando as mulheres de forma cruel, e aí você vem com esse contraponto, e aí você vira-se um chamariz das mulheres. Faz sentido. Aí logo depois vem a Flor de Lis, que é outra mulher que matou o marido. Tudo bem que a Flor de Lis é uma personagem completamente diferente Uma história extremamente louca. Louca, mas ela matou um marido que era tão louco quanto ela. Fica muito claro, assim, não é uma mulher criminosa matando um ser inocente. Não é a vilã matando o mocinho, é a vilã matando o outro vilão. Então aí, eu acho que esse universo feminino das mulheres assassinas, esse universo me trouxe mais leitoras. Faz sentido. E só que aí, eu fui escrever o livro do Maníaco do Parque e achava que eu ia meio que virar essa página. Não, agora eu vou escrever um homem, um serial killer de mulheres. Eu acho que agora, sei lá, né, vai ampliar o número de leitor, ou eu vou diversificar. Mas aí o livro do Maníaco do Parque acabou sendo um livro sobre mulheres, porque o meu maior foco, até por ser muitas vítimas, foram 8, 9 vítimas, é o perfil das vítimas. Eu conto, como eu não queria que essas mulheres passassem em branco, foi só mais uma vítima, eu investi muitas páginas do livro contando a história dessas mulheres, para elas não parecerem tolas que caíram no papo de um que se dizia sedutor, e que não era nada disso. O perfil dele era identificar mulheres com autoestima baixa, que eram presas fáceis, e para isso eu tinha que explicar por que essa mulher estava com autoestima baixa. Entendido. E aí vem o universo feminino de novo. O Maníaco do Parque, por incrível que pareça, é mais um livro sobre o universo feminino.